Graça e paz, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo da Epístola aos Gálatas, ou Carta aos Gálatas. Esse livro do Novo Testamento da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu. Hoje nós estaremos dando início aí no capítulo 5 de Gálatas, né? Gálatas, o livro de Gálatas tem 6 capítulos, então nós estamos no 5, quase já no final. A nossa aula de hoje é a aula número 14, tá, do curso. Então, se você está chegando agora, tem mais 13 aulas aí para trás, né, desde o início do capítulo 1 de Gálatas. E além, né, como já falei no outro vídeo anterior, desse curso de Gálatas, tem outros cursos aí na minha playlist, aí no meu canal do YouTube, Gospel Tech 316, né, Alessandro Moraes, na parte de playlists, tem aí os cursos, Alicerces Firmes, tem o curso de Escatologia, básico, né, tem o estudo do livro de Romanos, tá, tem o estudo do livro de Efésios, e agora nós estamos quase terminando o estudo de Gálatas. Espero que desde a semana passada vocês possam estar com saúde, que Deus tenha abençoado a vida de vocês durante a semana, tenha os protegido, os guardado, dado sabedoria, dado unção, né? E que nesse dia de hoje nós possamos dedicar um pouco mais de tempo aí na presença do Senhor para aprender da sabedoria dele, da palavra dele. Amém? Vamos estar orando então para dar início à aula. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse período, Senhor, esses minutos na tua presença. Que a tua palavra, Senhor, ela possa realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Que todas as coisas que nós escutarmos, ó Pai, que sejam verdadeiras, Senhor, e que elas possam ficar marcadas em nossa mente e em nosso coração. E no nosso dia a dia nós possamos praticar, Senhor, tudo aquilo que nós estamos aprendendo junto com a tua palavra e junto com o teu Santo Espírito, aquele que habita em nossas vidas, aquele que habita em todos que escolheram, a todos que aceitaram a Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a tua graça, que a tua misericórdia, o teu perdão e que o teu amor esteja sempre conosco em todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. É isso aí, queridos. Então hoje nós vamos dar início, né? A nossa, vou pôr aqui o título, que é a aula 14, a liberdade e suas implicações. Então, aqui agora, nessa aula de hoje, a partir do 5, nós vamos ver que Paulo, né, depois de narrar de maneira terna e sábia a história tirada da própria Escritura sobre Abraão, Agar, Sara e seus filhos, né, que nós vimos aí no capítulo 4, dois filhos que Abraão teve. Primeiro filho Ismael, né, um filho natural, um filho carnal, um filho que nasceu da escrava Agar, e o outro filho, o filho da promessa, né, o filho sobrenatural, do milagre, do Espírito, que nasceu com a sua esposa Sara. Então Paulo, o apóstolo, passa, né, da alegoria, ou seja, da comparação que ele estava fazendo, para uma lição de admoestação, de ensino, ok? Então ele continua, Paulo, desenvolvendo o tema do quê? Principal tema do livro, né? Que é a liberdade em Cristo. E agora, nesse capítulo 5, nós vamos destacar algumas lições que o texto, né, da Bíblia nos sugere. Né? Na mesma esperança que Paulo tinha que os Gálatas acordassem para essa liberdade, né, pela graça de Cristo, essa mesma esperança eu tenho que Deus fale ao meu e ao seu coração também. Bom, então nós vamos ler aqui, tá? Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar,
Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Né? Então, Paulo aqui inicia o capítulo 5 dessa carta aos Gálatas, falando, né, do motivo principal dessa carta, do objetivo principal dessa carta, liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo veio, foi para nos dar liberdade que Cristo foi crucificado na cruz, foi para nos dar liberdade que Cristo sofreu sobre ele pagou todos os nossos pecados, ele nos redimiu. Então, através da redenção de Cristo, por Cristo ter pago o preço alto pelos nossos pecados, é que hoje nós temos o quê? Liberdade. Então, se nós temos liberdade em Cristo Jesus, o porquê nós devemos ser escravos de tantas outras coisas que o mundo tem aí para nos oferecer ou que as pessoas nos ensinam, né? Então, nós vamos ver 3 pontos aqui nessa aula de hoje. Primeiro ponto é a síntese da carta aos Gálatas. O que é a síntese? O resumo, né? O resumo da carta aos Gálatas está no versículo 1 do capítulo 5, no primeiro versículo do capítulo 5, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Não caiam em conversas. O único que é capaz de nos salvar e já salvou é Cristo Jesus. A única coisa que nós temos que ter é o quê? É a fé na graça de Cristo Jesus. Então é difícil encontrar em um livro um versículo que consiga dar o quê? O objetivo, que consiga dar o resumo, a síntese da principal ideia de toda a obra, de todo o livro. Porém, nessa carta que nós estamos estudando aos Gálatas, nós conseguimos encontrar 3 versículos, né, que poderíamos chamar de versículos chaves ou versículos principais. Então, o primeiro deles é esse que a gente acabou de ler, né, que é Gálatas 5:1, e os outros 2 são Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, que está aqui embaixo, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vale relembrar mais uma vez, quando nós falamos da lei, a lei ela é boa, a lei é santa, a lei é agradável, a lei serve para nos mostrar o quanto Deus é santo, o quanto Deus é justo, mas ela serve também para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. A gente ensinou o que aqui durante esse estudo de Gálatas? Que a lei ela é o mordomo, é aquela pessoa que nos leva até Cristo, ok? Aí quando nós chegamos na presença de Cristo, porque nós entendemos que nós somos pecadores, nós entendemos que através das nossas próprias forças não conseguimos a nossa salvação, o único que pode nos perdoar é Cristo,
Então, quando nós chegamos a Cristo através da lei, aí nós encontramos a liberdade, a graça de Deus sobre nossas vidas. Ok? É isso. Então, enquanto Cristo nos oferece a verdade que liberta, parece que nós muitas vezes oferecemos a outras pessoas, né? Queremos ensinar a outras pessoas que nos ouvem a mentira que nos escraviza. Então, quantas pessoas, maioria delas que estão dentro da igreja, tá? E não têm o entendimento correto da verdade, não têm o entendimento correto da palavra de Deus, e aí acabam querendo ensinar outras pessoas, né, em diversas religiões, ensinar outras pessoas os ritos, os rituais, os costumes daquela igreja ou daquela religião, e acabam escravizando essa outra pessoa. Então a gente vive sim num mundo cheio do que? Mentiras, falsas testemunhas, meias verdades, enganos, né? As pessoas violentam a verdade em si. Violentam porque muitas vezes não conhecem a verdade e aquilo que foi passado para elas, elas passam para outras pessoas. Tá? Na maioria das vezes é isso que acontece. Ou porque realmente querem que outras pessoas sejam escravas. Né? Então, há muitas e muitas pessoas que pensam assim: ah, minha cultura, né? Meu jeito de ser, esteja certo ou errado. Minha igreja, minha religião, esteja certo ou errado. Minha família, esteja certa ou errada. Essa foi a opção que eu fiz de família, esteja certo ou errado, né? Esses são os meus interesses, esteja certo ou errado. Pessoas o quê? Egocêntricas, que só pensam em si mesmas, pessoas que não querem conhecer a verdade, né? Mas este não é o caminho da liberdade. Jesus disse lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus em Cristo Jesus. Essa é a verdade, tá? Então, Jesus nos convida a sermos livres. Então, nós precisamos fazer o quê? 3 coisas, né, para aceitar o seu convite. Quando ele nos convida, o que nós precisamos fazer? Primeiro, precisamos ouvir, certo? O convite que ele está fazendo. Depois de ouvir, nós precisamos aceitar o convite. E depois de aceitar, temos que permanecer nessa liberdade, né? Há muitas pessoas que ouvem, mas não aceitam o convite, tá? Muitas pessoas ouvem, mas não aceitam, não querem saber de Cristo, não querem saber da palavra de Deus, não querem saber do evangelho. Mas, dentre as poucas pessoas que ouvem e aceitam esse convite de Jesus, pouquíssimas pessoas acabam permanecendo na liberdade, na verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas acabam retrocedendo, né? E acabam voltando a viver na escravidão. São escravos de diversas coisas. Escravos do medo, escravos dos ritos, escravos do legalismo, da ignorância, né? E muitas outras coisas que nos tornam escravos. Quantas religiões você não conhece? E se você está lá, às vezes frequentando, e você enxerga, né, a realidade, Cristo tira dos seus olhos as escamas que está te cegando, e você vê que aquilo é uma mentira e quer sair daquela região, e as pessoas até te ameaçam. Quantas você não conhece? Então Cristo veio para nos libertar de todos esses enganos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós ouvimos, aceitamos e permanecemos em Cristo, ou não. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que resume todo o livro de Gálatas, é que Cristo veio para nos dar liberdade. Né? Segundo ponto é que Cristo é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Gálatas 5, capítulo 5, dos versículos 2 até o 4. E diz assim: eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico, a todo homem que se deixa circuncidar,
que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Né? Então, nesses versículos, Paulo está falando o quê? Olha, vocês já receberam o Evangelho, eu já ensinei a vocês o Evangelho, já passei a palavra da verdade que liberta, já falei para vocês que é somente Cristo, é a graça de Cristo, e vocês precisam ter fé em Cristo Jesus. Agora, se vocês estão ouvindo coisas de judaizantes, aqueles que ainda, apesar de conhecer a Cristo, seguem toda a lei judaica e estão exigindo ou estão ensinando para vocês que para vocês serem salvos, não adianta somente a fé em Cristo, mas vocês têm que obedecer a lei, vocês têm que se circuncidar, os homens, né? Circuncidar, senão vocês não serão salvos. Então, essas pessoas estão ensinando um evangelho errado, um evangelho diferente daquele que Jesus veio nos ensinar, ok? Então, Paulo falou, se vocês estão fazendo isso, caindo nessa lábia, se circuncidando, vocês são obrigados, então, a obedecer toda a lei, ok? Se vocês acham que vocês têm que se circuncidar e que a lei é quem vai salvar vocês, então, vocês têm que obedecer toda a lei. E a gente sabe que nenhum ser humano é capaz de obedecer toda a lei. O único que veio como homem a esse mundo e que conseguiu obedecer toda a lei e que não pecou foi Cristo Jesus. O único, nenhum mais. Então nós não podemos viver debaixo da lei. Nós temos que ter fé em Cristo e aceitar a graça de Deus sobre nossas vidas, o perdão de Deus sobre nossas vidas. É isso que é a nossa base e a nossa esperança, né? Como Paulo fala aqui, ó, nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança. Que esperança que nós temos? Justiça, que provém da nossa fé. Somente da nossa fé. Não vem das nossas boas obras, vem da nossa fé. As boas obras, aquilo que nós fazemos, já falei aqui, cansei de ensinar, são frutos da nossa fé. Ok? É impossível também um cristão que tenha uma fé verdadeira em Cristo Jesus, na palavra de Deus, não praticar boas obras, tá? É impossível. Mas Cristo é único e suficiente. Então, aqueles judaizantes, eles não negavam a Cristo. Não negava, certo? Eles não diziam que Jesus Cristo não prestava, não é isso. Só que eles diziam que Jesus Cristo não era suficiente para o pessoal ser salvo. Eu crer em Jesus Cristo e no Evangelho não é o suficiente. Você tem que fazer o quê? A circuncisão. A circuncisão era necessária para eles, né? Eles diziam e chegavam a usar até a Escritura, o Antigo Testamento, para defender as suas ideias. Porém, o apóstolo Paulo deixa bem claro a essência, a base, o fundamento da nossa salvação e santificação é o quê? É a fé na graça de Jesus. É o acreditar. O que é a fé na graça de Jesus? É o acreditar que Cristo, Filho do Deus único, morreu por mim, levou e pagou todos os meus pecados e me deu a salvação. É isso, tá? Jesus já pagou todo o preço, eu não preciso pagar mais nada. Preciso simplesmente ter fé, acreditar. Mas, né, se Paulo pensava dessa maneira, né, que ele estava ensinando aos Gálatas, por que Paulo então circuncidou Timóteo? Né? Se a gente vê lá Atos 16:3, que está aqui, diz assim, ó, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa de quê? Dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que o pai de Timóteo era um grego, né? Então sabia que Timóteo não era um judeu, era grego, né? Apesar da mãe ser judia, o pai era grego. Então, quando nós lemos a carta aos Gálatas, que nós estamos aprendendo, e a gente compara, né, com esse texto de Atos que nós lemos de Paulo circuncidando Timóteo, nós às vezes podemos ficar confusos, assustados, né? Porque Paulo ensina uma coisa aos Gálatas
e com Timóteo fez ao contrário. Então, como que a gente pode conciliar o que Paulo ensina aos Gálatas com o que ele fez lá em Atos com Timóteo? É simples, queridos, é questão de cultura. Paulo sabia que se levasse Timóteo aonde eles iriam com aqueles judeus, e os judeus soubessem que Timóteo não era circuncidado, iria arrumar grande confusão. Então, para evitar essas confusões, tá? Então Paulo fez o quê? Circuncidou Timóteo. Não que ele acreditasse que Timóteo não seria salvo somente pela graça, que Timóteo teria que se circuncidar para ser salvo. Não era isso. A questão era cultural. Ele sabia que ele teria que enfrentar os judeus e que se Timóteo fosse circuncidado, não teria nenhum problema, ok? Então, na verdade, o cristianismo estaria muito mais desenvolvido, né? Teria chegado a muitas outras pessoas se em nossa obra de evangelização e missões, né, ao nosso ensino, quando nós ensinamos alguém, quando nós evangelizamos alguém, se nós respeitássemos o quê? Os valores culturais dos outros povos. Então não é só porque eu sou cristão e eu creio, tenho fé na graça de Cristo, que eu vou chegar lá em determinado povo, em determinada nação, e vou fazer do jeito que eu quero. Negativo. Eu tenho que aprender a cultura, eu tenho que aprender a língua, e eu tenho que me fazer um com eles, para que eles possam, então, assim, ter o quê? Confiança em mim, e a partir do momento que eu adquirir confiança deles, eu possa, então, ensinar o Evangelho de Cristo. Então, fazer missões não é nada simples, não é nada fácil, tá? Porque temos que sempre respeitar os valores culturais do povo que a gente está querendo evangelizar, né? Mas, infelizmente, a gente, muitas vezes, a gente mescla, né, o evangelho de Cristo com valores culturais nossos, valores regionais, pessoais, né? Então, ou seja, aquilo que para nós, se a gente for ver, é coisas temporais. Tudo que nós aprendemos desde criança, a cultura que nós tivemos, são coisas temporais e coisas ali, locais da onde nós vivemos, né? E às vezes a gente pega isso e quer enfiar a goela abaixo das pessoas como se fosse algo eterno. Não é isso o eterno, não é minha cultura, o eterno é o evangelho, né? Então, aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, o evangelho, muitas vezes temos apresentado ela como se fosse temporal, ou seja, temos invertido as coisas, né? Então, a gente muitas vezes inverte realmente os valores, mas nós temos que ter esse discernimento. A palavra de Deus, o evangelho, é o eterno. A nossa cultura, o nosso jeito não é eterno, é temporal. Então, se nós vamos evangelizar alguém, uma outra pessoa, um outro povo, uma outra nação, nós temos o quê? Que nos fazer um com eles. Temos que aprender a língua, a cultura, para que assim eles tenham então uma confiança em nós, ok? Senão não vai dar certo. Bom, terceiro ponto. Ameaça à liberdade, né? Capítulo 5, versículos 7, 8, 9 e 10. E Paulo continua escrevendo assim aos Gálatas. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação, né? Então, Paulo, nesses versículos, falou: puxa vida, eu ensinei vocês, ensinei o evangelho da verdade, vocês vinham, né, cada vez mais aprendendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, vocês vinham correndo bem. Mas quem foi que impediu vocês de correr esse caminho, de entrar por essa porta, né? Quem foi que persuadiu vocês? Não foi Cristo, com certeza. Não foi Deus, com certeza, né? Foi alguém que veio fazer o quê? Jogar fermento, né, na massa.
E aí ele fala que um pouquinho de fermento na massa faz a massa inteira crescer, ok? Mas ele fala, tenho confiança no Senhor que vocês vão reconhecer a partir do momento que eu estiver escrevendo essa carta a vocês, e vocês vão voltar atrás, vão voltar para a verdade. E quem está fazendo isso, quem está ensinando errado, vai pagar o preço, vai sofrer a condenação. Né? Então Paulo sabia que algo sério estava acontecendo com os cristãos da Galácia. Eles haviam começado bem a sua carreira cristã, como muitos de nós começamos. Porém, depois de certo tempo, o que aconteceu? Pareciam frios, né? Se esfriaram. Então, o que aconteceu? Às vezes nós nos acostumamos, né? Por que a gente às vezes se esfria a nossa fé? Porque às vezes nós acabamos nos acostumando com o dia a dia, com o santo, com o sagrado, com o sublime. Então o santo, o sagrado e o sublime já não é algo extraordinário mais para nós. É algo rotineiro, é algo que nós nos acostumamos, né? Mas essas coisas que são tão maravilhosas, esplêndidas, elas acabam perdendo para nós o nosso interesse. Então nós nunca deveríamos perder a nossa sensibilidade, né? A sensibilidade e a nossa atração para quê? Para o caráter originário, caráter poderoso, santo, humano, divino de Jesus Cristo e da sua palavra. Então sempre que nós nos referenciarmos a Jesus Cristo, sempre que nós estivermos com a palavra de Deus, lendo, estudando, ensinando, nós temos que ter o caráter, né? Imaginar o caráter poderoso, santo e divino dessas coisas. Não pode ser algo rotineiro, corriqueiro para nós, né? Quando nós perdermos essa sensibilidade, essa atração, é aí que então a gente se torna pessoas apáticas, né? Pessoas indiferentes com o Evangelho, com Cristo Jesus. Os líderes e mestres do legalismo, né? Aqueles que querem impor a circuncisão, impor as leis judaicas, eles estavam fazendo o quê? Perturbando os cristãos da Galácia. Paulo fala que eles estão perturbando. A palavra de Paulo, apostólica, é o seguinte: um pouco de fermento leveda a massa toda. Quer dizer o quê? Um pouco de legalismo na igreja estraga a vida cristã de todos os membros, da igreja inteira. Então nós temos que estar sempre atentos para não sermos o quê? Escravos daqueles que, sob, debaixo do pretexto, às vezes de humildade ou santidade, eles querem se colocar como juízes, né? Como árbitros da nossa consciência. Eles querem dizer o que nós devemos e não devemos fazer e como fazer. E isso quem nos ensina é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, ok? Colossenses capítulo 2, versículos 16, 17 e 18 diz assim, ó: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra, somente um reflexo, uma sombra das coisas que haviam de vir ainda. Porém, o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Né? Então, muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado quando alguém chega ensinando um evangelho diferente do evangelho que Cristo deixou para nós, que Cristo ensinou. Qualquer pessoa que chegar dizendo para a gente que nós temos que ter Cristo, que acreditar em Cristo e fazer mais alguma coisa para sermos salvos, são pessoas que não estão pregando o evangelho verdadeiro. Quantas e quantas religiões surgiram do que? Visões. Né? Um líder, uma pessoa teve uma visão e através dessa visão ela a conglomerou, né, com o evangelho
e aí surgiu a religião X, a religião Y. Né? Então temos que ter muito cuidado com as pessoas que querem nos persuadir, muito cuidado com as pessoas que querem nos julgar. Ok? É isso que Paulo está nos advertendo. E para concluir, né, nossa lição de hoje, nossa aula de hoje, há pessoas que pensam que liberdade é o quê? É o direito que uma pessoa tem de fazer o que quer e quando quer. Será que isso realmente é liberdade? É fazer o que eu quero, quando eu quero e da maneira que eu quero? Não, né? Isso não é liberdade. Isso é o quê? Libertinagem, anarquia e desordem. Isso é libertinagem, anarquia e desordem. É fazer o que eu quero quando eu quiser. A liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, a verdadeira liberdade com sabedoria, ela não nos permite falar tudo o que queremos e nem fazer tudo o que podemos. Tá? Não permite. Jesus nos libertou da condenação do pecado, da culpa do pecado, da servidão do pecado. E um dia nós seremos totalmente livres por Cristo da presença do pecado. Quando que nós seremos totalmente livres da presença do pecado por Cristo? Quando Jesus voltar pela segunda vez, né? E quando nos ressuscitar, porque então nossos corpos serão ressuscitados de forma incorruptível, né? De uma forma não natural. Então hoje o pecado assola a nossa carne, mas quando nós formos ressuscitados num corpo incorruptível por Cristo, então nós seremos totalmente livres do pecado, né? Então que nós possamos, queridos, viver a liberdade que Cristo nos oferece com sabedoria, com responsabilidade, com fé e com muito amor. Ok? 4 coisas. Nós temos liberdade? Temos, mas temos que viver essa nossa liberdade com sabedoria, com responsabilidade, com fé, com amor. Amém? Então essas foram as palavras de Paulo, né? Gálatas 5, versículo 1 ao versículo 10, que nós aprendemos hoje. Se você gostou da aula, peço que você compartilhe, né, com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes, para que nós possamos alcançar cada dia mais e mais vidas. Que a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro de Cristo, possa alcançar essas vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, que nós aprendemos hoje. Ok, pessoal? Não deixe também de dar o seu joinha aí no vídeo, tá? Vamos estar orando então, para finalizar nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta aula, por mais estes ensinamentos, pela tua palavra que nós aprendemos. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor veio, Pai, até este mundo, na presença do teu Filho amado, do teu unigênito Jesus Cristo, aquele que era 100% homem e 100% Deus. Obrigado, ó Pai, porque ele nos resgatou. Obrigado, Jesus, pela tua vinda, pelo teu sacrifício na cruz, por ter pago o preço dos meus pecados. Que a cada dia eu possa continuar crendo, tendo fé na graça de Deus. Que a cada dia eu possa entender que a minha salvação está somente em Cristo Jesus. Me ensina, Pai, me dá condições de eu amar e ajudar o meu próximo, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos guardando, Pai. Nos livrando dos males desse mundo, Senhor. Nos sustentando com tuas mãos, ó Deus. E nos dê mais uma semana abençoada na tua presença. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar comigo até agora. Que Deus continue te abençoando. E uma ótima semana e um grande beijo para todos. Até a próxima, se Deus quiser.